Deixa eu colocar aqui para gravar. Boa noite para todos. Vamos começar a nossa última aula deste módulo. Eu estava até comentando com a Laura antes de vocês chegarem que nós estamos com os módulos assim bem tranquilos na distribuição do ano, porque eu tinha deixado alguns feriados, coisas assim, e devido à pandemia eu saí atropelando tudo. Só teve um dia que a gente não fez, que eu estava em completo esgotamento, eu não tinha realmente condições. Mas os feriados, essas coisas que eu tinha deixado, eu simplesmente passei por cima. Porque aí a gente adianta e no momento que a gente estiver mais cansado, alguma situação lá para frente, a gente consegue ter uma folguinha, né, de dias, pelo número que a gente já tinha mostrado. Hoje é a nossa aula de número 17. Passa rápido, né, gente? Realmente. 17 aulas. Vamos a porção final aqui do módulo 5 do sistema digestório. Bom, intestino delgado. A gente foi até o duodeno da vez passada e agora a gente vai para o intestino delgado. E eu queria fazer um parêntese, foi muito interessante, porque hoje eu atendi uma pessoa que ela disse que tem uma certa intolerância ao glúten. E eu achei muito interessante como o médico falou para ela. Porque o que acontece? Ela falou assim, olha só, o médico falou para mim que... Puxa, quero bater mais um aqui. O médico falou para ela o seguinte, falou, olha, você fez aqui um exame de endoscopia, fez um bocado de coisa, e o que é que o outro médico te falou com relação a 10%? Porque, assim, a superfície do duodeno, né, interna, ela é um pouco ciliada, para ajudar nesse movimento até de empurrar o alimento. Aí, 10% disso estava como se fosse meio quebradinho, assim, meio roçado. E aí ele falou que era tipo uma paralisia, mas para uma pessoa com 50 e tantos anos, quase 60, ele falou, não, isso aqui está dentro da normalidade, fica tranquila e tal. Só que esse outro médico, que é mais observador, ele falou, não, isso aqui para mim é indício de que você tem alguma intolerância ao glúten. Ah, mas eu fiz o exame de intolerância ao glúten e não deu. Ele falou assim para mim, pois para mim o exame físico, ele é superior ao exame químico. Aí ele pegou e falou, vamos fazer uma prova terapêutica, você suspende o glúten por 3 meses. E nós vamos repetir o exame. E assim foi feito. Ela estava com muita dor abdominal e ela disse que sentia como se o aparelho digestivo dela tivesse sido arranhado por dentro. Era um ardor, era um desconforto, era um negócio muito ruim. Aí ela disse que seguiu o que o médico falou e dentro de 3 meses ela repetiu o exame. Assim, as dores todas sumiram, ele não passou nenhum remédio. Ele só avaliou o exame e falou, vamos fazer isso. E quando repetiu o exame, essa parte ciliada já estava completamente recuperada, como se tivesse cicatrizado tudo. Aí ele falou, o glúten, ele é irritativo para o seu organismo. Para a maioria das pessoas, ele é. Né? Se você for olhar, ele é muito inflamatório, assim como o açúcar e assim por diante. Então, ele falou, você não deve consumir regularmente o glúten. Você não vai deixar de, sei lá, estou aqui numa situação onde eu vou provar alguma coisinha, tudo bem. Mas não é do seu cotidiano usar o glúten. Por quê? Porque esse cotidiano, ele vai começar a lesionar o seu organismo. Aqui, o que ele alertou? Ele falou, a gente conseguiu pegar antes dele afetar o seu organismo. Então, você poderia ter uma síndrome do colo irritável, poderia ter uma doença celíaca de fato, e aí seria proibitivo para você, mas nós conseguimos pegar antes de chegar nesse ponto. Então, você saiba que o seu corpo e o glúten não funcionam. Eu achei muito legal como o médico colocou, porque é o momento que você olha assim e fala, poxa, que legal, ele poderia ter fidelizado o cliente no sentido de colocar remédio para a pessoa e a pessoa
ia ficar dependente daquilo, voltando lá todo mês, certo? Não. Ele orientou e falou, vida que segue, volta de vez em quando só para fazer os exames, para ver se está tudo certo e está tudo bem. Aí você vê a qualidade do atendimento da pessoa que presta atenção nos detalhes. E eu achei muito interessante. E às vezes a gente pode ter acesso, o pessoal chega muitas vezes com exame para a gente dá essa olhada na parte ciliada do duodeno. Se o duodeno começar a ficar com uma certa paralisia, por menor que seja, começa a tirar alguns alimentos. E ela tirou o glúten e tirou o leite. Aí ela me disse que o corpo dela com a mussarela de búfala, por exemplo, leite de búfala, leite de cabra, essas outras coisas, derivados, era tranquilo, mas com leite de vaca, ela também já estava tendo algumas reações. E ela foi fazendo trocas no dia a dia, não é proibitivo, numa viagem, por exemplo, ela pode comer alguma coisa, tipo, eu vou para Portugal e não vou comer uns quitutes portugueses que tem. Ele disse que não tem problema nenhum. Mas se deixasse lesionar o organismo, aí era altamente proibitivo. E eu achei bem interessante essa visão e eu queria dividir com vocês porque eu acho importante. A principal parte da digestão ocorre no intestino delgado, que se estende do piloro até a junção ileocólica, ileocecal, que reúne com o intestino grosso. O intestino delgado é um órgão indispensável. Os principais eventos da digestão e absorção ocorrem no intestino delgado. Portanto, a sua estrutura é especialmente adaptada para essa função. Sua extensão fornece grande área de superfície para a digestão e absorção, sendo ainda muito aumentada pelas pregas circulares, vilosidades e microvilosidades. Então, ali eu tenho a porção final do duodeno, e aí eu tenho a entrada exatamente no intestino delgado, que é aqui o meio. E eu tenho a porção ilíaca, onde eu junto aqui ao intestino grosso. Então, aqui o jejum. Características do intestino delgado. Ele é dividido em 3 partes, o duodeno, jejuno e íleo. Tem cerca de 6 metros de comprimento e 3 centímetros de diâmetro. Apresenta velocidades e microvelocidades. As funções: produz suco entérico também, faz a absorção de nutrientes e cerca de 90% da absorção de nutrientes ocorre no intestino delgado. Os outros 10% ocorrem no estômago e no intestino grosso. Quando a gente vê essa questão da absorção do intestino delgado, a gente entende a função, por exemplo, da cilícia. A cilícia, ela atua principalmente aqui, no intestino delgado. Quando os alimentos, eles não são digeridos, não são absorvidos, e eles saem, às vezes, inteiros nas fezes, é porque não aconteceu o processo digestório de forma adequada. A cilícia é o medicamento que mais consegue fazer com que o intestino delgado trabalhe nesta absorção. Então, ela é muito importante neste momento aqui da digestão. O intestino delgado, ele faz o quimo ou quilo, produz o suco entérico que faz a quebra de proteínas, carboidratos e de lipídios. Por favor, porque eu estou vendo aqui na apostila que eu tenho, não tem esses valores. Não? Vai pedir. Ah, é porque você fica com a apostila que eu fiz para outra turma, né? Pode passar, obrigada. O duodeno é menor que 30 centímetros, que é o jejuno, aí vem o jejuno e o íleo. No duodeno conectam o fígado, onde secreta a bilis, e o pâncreas com suco pancreático. Então, aqui nessa parte inicial, aqui no duodeno, que é menor que 30 centímetros, ou seja, ele é pequeno, acontece essa parte da digestão, aonde tem a deposição, no caso, né, da bile
e do suco pancreático. Se tirar o duodeno, não existe mais a digestão no intestino. Uma vez, no jejum e no ilho, que é o restante da parte do intestino delgado, acontece a absorção dos micronutrientes. Uma vez eu atendi uma menina e ela tinha uma dor bem no meio da barriga. E aí eu era a 16ª pessoa que eles estavam procurando. Já tinham passado por 15 pessoas. E foi assim, né? Homeopatia é igual terreiro de macumba. Você vai, assim, nada deu certo, vamos ali. E aí eles levaram um calhamaço de exame que eu peguei sim e fui olhar e tudo mais. E a única coisa de errado que tinha, que um gastro muito específico lá tinha detectado, é um leve estreitamento no duodeno. E essa dor não tinha explicação, a menina não conseguia ir para a escola, e aquela bagunça. Resultado, estava marcada a cirurgia exploratória. Para descobrir o que a menina tinha. Por quê? Porque não conseguiam descobrir nada. Olha, pode ter alguma coisa pressionando que a gente não viu na tomografia, não viu na ressonância, não viu em canto nenhum. Aí chegaram lá. Muito custo para fazer a menina falar, muito custo o pai e a mãe dentro da sala respondendo por ela. E aí, depois disso, depois de muito custo, eu dei uma tuia para a menina e a menina revoltada. Qual que era a história? Os pais mudaram de casa. Eles compraram uma outra casa e tal e mudaram. Mas não fizeram nenhum tipo de esforço para ajudar a menina a manter os amigos ou chegar até o final do ano na escola onde ela estava. Simplesmente cataram daqui e jogaram para cá. E ela na fase da adolescência. Aquilo causou uma indignação tão grande. E ela estava tão indignada, tão revoltada, que ela não aceitava aquela situação. Aí o que aconteceu? Essa menina começou a fazer uma dor por revolta. E aí não era nenhum problema no duodeno. E iam operar a menina. Aí eu falei, me dá 3 meses? Tá, tudo bem. É eletiva, cirurgia e tal. Eu falei, beleza, me dá 3 meses. Menina, segunda semana essa dor andava da barriga, ia para a perna, ia para as costas, ia para a cabeça. A dor andava. Aí eles me ligavam desesperados. Patrícia, a dor anda. Eu falei, é mesmo? Eu falei, deve ser porque o duodeno tá andando, né? Aí foi. Comecei a dar tuia em altas diluições. Comecei a dar o Nuxivômica por causa da revolta dela. E eu não lembro qual foi o outro remédio que eu dei, que já tem bastante tempo. O resumo da ópera. A dor passou. Mas, a hora que o pai falava assim, faz tal coisa assim, 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 assado. Ela olhava e falava, não vou fazer. Quem fez a escolha de fazer isso, de mudar, de parará, vomitou em cima do pai. Foi você. E você é autoritário, e o cara ex-policial. Então, você entende como o jeitinho que ele chegava e impunha as coisas para os filhos. E aí, depois que ela falou um monte, essa dor desapareceu. Aí passou 2 meses, não precisou de 3, 2 meses. Aí ele falou, nossa, a gente está muito feliz, porque, né, não tem mais dor, ela conseguiu voltar para a escola. Aí o pai chegou em mim e falou assim, mas não tem nada agora para calar a boca dela, não? Eu olhei bem para ele, eu falei, pode ter alguma coisa para calar a boca dela. Você iniciar o tratamento agora, o que você acha? Mais tarde, muito mais tarde ele foi, mas também porque separou, né? Porque devido às circunstâncias a gente já entendia de onde vinha o problema. Mas é bem interessante que o pessoal não achou nada, só achou um duodeno estreitado e ia fazer uma cirurgia. Numa menina de 14 anos. Daí você tira o tamanho do problema que existia ali.
Existe uma grande semelhança entre o intestino delgado e o cérebro, pois é o lugar da assimilação de todos os nutrientes necessários à vida. E o cérebro assimila todas as informações que recebemos. Tudo que nós engolimos é absorvido no intestino delgado. Por que a dor dela era localizada perto do duodeno? Porque ela não conseguia absorver aquilo que foi enfiado goela abaixo. Ela teve que engolir aquilo, mas aquilo não desceu. Chegava ali, o trem não absorvia, do tipo assim, não concordo com isso. Mas também não podia falar, não tinha nenhum tipo de opinião. Pessoas que sofrem do intestino tendem a ser críticas excessivamente e veem defeitos em tudo. São pessoas minuciosas. Tem medo existencial de não conseguir aproveitar tudo na vida e uma ansiedade por fazê-lo, o que pode desarranjá-lo. O que acontece? O intestino delgado, ele faz uma referência ao nosso consciente. Por quê? Porque é aqui que você faz a assimilação, aqui é que você pega o que você precisa, então vem a racionalização, vem a crítica. Tudo isso, ela é relacionada ao intestino delgado. Então, tudo é muito organizado. Quebra de molécula, o que eu preciso aqui, o que eu preciso ali, tarará, tudo está ligado ao intestino delgado. Tem medo existencial de não conseguir aproveitar tudo na vida e uma ansiedade por fazê-lo, o que pode desarranjá-lo. E aí, quando a pessoa ela tenta racionalizar demais, ela tenta segurar demais as coisas, todo o processo, o que acontece? Ela adoece o intestino delgado. Então, as pessoas que têm essa tendência precisam tomar cuidado. Justamente por quê? Porque o intestino delgado vem falar exatamente dessa racionalização master. Ele está cagando de medo. Essa expressão diz tudo sobre o medo, da insegurança e da fobia de não ser aceito. Então, quando o meu intestino delgado, ele começa a desequilibrar e desequilibra o resto do processo, conscientemente a pessoa está entendendo as emoções que estão associadas a isso. Por exemplo, uma coisa que eu achei interessante nessa mulher que eu atendi, que tem a intolerância ao glúten. Ela disse que teve uma virose muito forte e daí para lá o intestino dela desarranjou muito. Eu falei, quando foi? Aí ela, quando o meu filho mais novo marcou o casamento. E o que vocês acham? Tem um componente psicossomático aí? Um filho já saiu, já casou. Ok, consegui lidar com isso, os filhos saem mesmo, parará. E agora? Agora vem o segundo filho e marca o casamento. Como assim? Eu tenho 2 meninos. O complexo de Édipo, ele acontece do lado do filho, mas acontece também do lado da mãe ou do pai, onde tem essa completude. E, de repente, o outro também vai embora. E a mulher vai entrar na síndrome do ninho vazio. Conscientemente, ela não consegue aceitar isso. Neste momento, o intestino dela começa a dar problema. Exatamente por racionalizar. Aí ela ficava, não, mas tá tudo bem, eu quero meu filho é feliz. E ela ficava tentando fazer essa briga interna entre o que eu sinto e o que o meu corpo está expressando. Mas ela não parava de ter diarreia e emagrecer. Diarreia é medo com raiva. Se são ácidas, existe um conteúdo que deseja despejar em cima de alguém para ferir. Isso é muito importante. Então, ela, por exemplo, que tinha essa diarreia esgotante e que ela não ficava assimilando os nutrientes, começou a emagrecer demais. Ela falou que sempre foi magra. Nessa época, ela, por exemplo, ela é uma senhora, hoje ela está com um peso que ela gosta e tal, está com 58 quilos, mas ela chegou a 52. Apesar de ser pequena, 52 quilos é um peso bem baixo. Então, assim, ela estava com medo e raiva. Medo porque ali ia ser uma separação, outra separação.
E ela teve muitas perdas na vida dela. E raiva, porque é um misto assim, eu tenho que aceitar, mas eu não quero aceitar. E aí esse tipo de emoção, ela vem, perturba e desarranja o órgão. No medo, precisamos pegar o que conseguimos e correr para não morrer. Por isso que eu faço uma assimilação baixa. Se eu fizer assimilação demais no medo, eu não consigo carregar tudo para fugir. E no medo, a gente tem uma necessidade de fuga, geralmente. As contrações exageradas e gases nos diz da dificuldade de desapego. Então, ficamos remoendo a nossa dor. É muito engraçado que alguns medicamentos, por exemplo, eu era uma pessoa que tinha muito isso aqui, ó. Gases, gases, gases e tal. E aí, depois que eu comecei a me tratar com homeopatia, tratando a psicose, tudo isso, nunca mais eu tive isso aqui. Vai depender muito de algum alimento que provoque, assim, tem alimentos que são mais provocativos mesmo, né, de gases e tudo mais, por causa da digestão propriamente dita. Mas, de forma geral, nunca mais isso aqui aconteceu. Antes acontecia do nada. Estava pensando, aí, tum, inchava a barriga e começava aquele verborismo, aquela dor, aquela coisa esquisita. Mas depois que eu tratei a psicose, acabou. E o desapego é um negócio, assim, absurdo. Tem hora que até eu fico assim, ô criatura, menos um pouquinho. Porque a hora que eu vou racionalizar o desapego, a gente começa assim, poxa, não precisa tanto também, né? Algumas coisas a gente tem que ser mais... Peraí, isso não pode parecer até falta de cuidado. Mas a gente sabe que não é falta de cuidado, é desapego mesmo. Duodenite. Duodenite consiste na inflamação do duodeno, que é a porção inicial do intestino delgado, que pode ser aguda ou crônica. São diversas as causas possíveis de duodenite, como infecções, sobretudo a infecção crônica por H. pylori, estados de hipersecreção ácida pelo estômago, alguns medicamentos, especialmente os anti-inflamatórios não esteroides, álcool, estresse e devido a uma doença grave ou uma cirurgia pélvica. Outras causas menos frequentes incluem a ingestão cáustica e a radiação. Em alguns doentes, a duodenite verifica-se um esvaziamento gástrico acelerado. Então, é como se o duodeno, junto com o pâncreas e tudo mais, eles trabalham muito depressa. E se o duodeno começa a fazer um movimento peristáltico muito rápido, esvaziando logo o estômago, na hora do processo propriamente dito, certamente a secreção de bile, de suco pancreático e o próprio ácido do estômago, ele começa a correr por ali sem ter alimento. Então, isso pode causar uma inflamação no duodeno.